Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E hoje é o nosso quadro Descomplicando o Texto. E o texto que eu separei para a gente poder refletir um pouco aqui dentro deste texto é o texto que está lá na carta do apóstolo Paulo aos cristãos, sediado na cidade de Roma, lá no capítulo 12, no versículo 2. Vamos nessa? Pois bem, mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras. Este é o nosso quadro Descomplicando o Texto. E como já dito, vamos ler o que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos da igreja em Roma, lá no seu capítulo 12, no versículo 2. Veja o que diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, Paulo está fazendo trazendo uma orientação àqueles cristãos daquela igreja. E aí eu quero que você guarde algumas palavras aqui. Primeiro a palavra conformeis, né? Não vos conformeis, né, com este século, né? E a ideia é com esta era, né, com este mundo, tá? E aí, ó, mais, adversativa, transformai-vos pela renovação, guarda essa palavra, renovação da vossa mente. Guarda essa palavra também, mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá? Então vamos entender aqui. A primeira palavra que eu pedi para que vocês guardassem foi a palavra conformeis. Muita gente acaba lendo esse versículo e fazendo a seguinte interpretação: olha, nós cristãos não devemos nos conformar com esse mundo, devemos repudiar, devemos odiar, etc. E começa a criar até uma facção aí revolucionária, né? Talvez, sei lá. Mas essa interpretação ela é equivocada, porque a ideia de não se conformar com o mundo não é você se revoltar com as coisas do mundo. Apesar disso isso fazer sentido na vida do cristão, ele se revoltar com aquilo que contraria a palavra de Deus, mas isso é uma outra coisa. Neste texto aqui, o apóstolo Paulo está orientando aqueles cristãos para que eles não ganhem a forma do mundo, para que eles não se tornem igual ao mundo, igual aquele século, igual à mentalidade, vamos dizer assim, demoníaca. E isso é importante, a outra palavra, mente, né? Então, veja, o que Paulo está dizendo, olha, não ganhe a forma do mundo, não ganhe a forma deste século, porque é um século, é um mundo que está contaminado com a mentalidade demoníaca, né? E aí ele fala, olha, mas transformai-vos, ele fala de uma metamorfose. A ideia aqui é de você, pensa numa lagarta, né? Você tem ali uma lagarta e ela se transforma numa borboleta, né? O que é mais belo, uma lagarta ou uma borboleta, né? Para melhor entendimento. Então ele diz para que aqueles cristãos sofram uma metamorfose, mas essa metamorfose deve ser aonde? Na mente, né? Na mente. Por que na mente? Veja, quando nós vamos lá para Gênesis 3, onde narra ali a queda, e mais uma vez, né, o princípio fundamental aqui de interpretação bíblica é a Bíblia interpretando a si mesma. Nós vemos que a guerra entre Satanás e Eva, ela foi na mente. Por isso que a gente fala de efeito noético do pecado, né, nous. Então ele fala pela renovação da vossa mente, e é exatamente essa palavra grega, né, nous, que está aqui. Então você precisa renovar a vossa mente. De que forma você renova a mente? Entendendo quem Deus é, entendendo o que você fez, entendendo o que você merecia e entendendo o que Deus fez. E isso você sofre uma metamorfose, uma transformação. Deus me tirou da condenação, onde eu caminhava para o inferno, então ele foi lá e me transformou. Então eu preciso entender isso, né? E aí ele vai dizer lá no início, né, para prestar o culto racional. No versículo anterior, a ideia do culto racional é aquele culto que entende a obra de Deus, né? Então, veja, primeiro, não ganhar a forma do mundo. Segundo, renovar a mente, né? Então, aquele efeito noético que o pecado nos causou lá em Gênesis 3,15, agora nós fomos reconciliados com Deus e precisamos entender a obra de Cristo para que nós possamos, então, experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Paulo vai responder lá em Romanos,
No capítulo 8, 28, né? Vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito de Deus. E aí ele vai dizer que propósito de Deus é esse, que vontade de Deus é essa. É a vontade de nos deixar a imagem e semelhança de Cristo. E a gente pode falar em alguns aspectos da vontade de Deus, né? A vontade preceptiva, que é a vontade de preceito, a vontade de lei, a vontade decretiva, aquela vontade que ele decretou, a vontade secreta que ninguém sabe, né? Então, nós podemos falar dessas vontades de Deus, desses aspectos da vontade de Deus. Tá? Mas eu entendo que, à luz do contexto aqui, Paulo está falando dessa vontade que Deus decretou em nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. E é por isso que ele fala lá em Romanos 8 também. Né? Então, ele vem numa cadeia de explicações teológicas. Né? Então, essa carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma é a carta de muita profundidade teológica. Ora, se a simplicidade do evangelho você encontra lá em João 3,16, em que João fala, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ali você vê a simplicidade do evangelho, a profundidade é o evangelho denso, explicado, você vai encontrar aqui na carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma. Né? Então, a perfeita vontade de Deus é essa, nos deixar a imagem e semelhança de Cristo, o homem perfeito. Né? Então, quando nós olharmos para esse texto, entendamos o seguinte, que não conformar com esse mundo é não ganhar a forma do mundo, é não ter a mesma mentalidade demoníaca prejudicada pelo pecado que o mundo tem, porque nós fomos resgatados. Então, o que nós devemos ter sofrer é uma metamorfose, uma transformação, uma renovação aonde? Na nossa mente. E na nossa mente, né? Fala-se de nos da mente, é entender toda a obra de Cristo e também entender que tudo o que Deus está fazendo é para que nós nos tornemos a imagem e semelhança de Cristo. E quando eu digo que essa renovação da mente diz respeito a essa compreensão, ainda no capítulo 12, lá no versículo 6, veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele vai dizer assim, olha, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé. Mas o que isso significa, né? Segundo profecia, se profecia, segundo a proporção da fé, muitos vão acabar interpretando esse texto de maneira que, olha, se você vai profetizar, que você tenha fé, tem que ter certeza que você tem que ter bastante fé para fazê-lo, e o texto não está dizendo absolutamente nada disso. Né? O que o texto está dizendo aqui é que se nós formos falar da obra de Cristo, e aí, ó, se profecia, o que os profetas eles anunciavam? Né? A palavra de Deus. Quem era a palavra de Deus? João vai dizer que é Cristo, o Logos. Então, Deus, no Antigo Testamento, preparou o mundo para que viesse Cristo. Então, Deus falava por meio dos profetas, preparando o mundo para que viesse o Logos, o Deus encarnado. Então, profecia é falar acerca da obra de Cristo. Ele fala, se profecia que seja segundo a proporção da fé. Essa proporção, a ideia aqui no texto original é que analogia des pisteos, né? A ideia é a seguinte, que seja segundo a analogia da fé. Né? Então, analogia diz respeito a compreender tudo o que Deus fez. Lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, o Cristo prometido, no Novo Testamento, o Cristo encarnado. E aí ele fala da vossa fé. E fé diz respeito ao próprio Cristo. Veja, a palavra fé, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, no texto original, a palavra que é traduzida por fé é a palavra pisteor, que é crer. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a palavra hebraica chamada emuná. E no Novo Testamento, nós temos uma palavra derivada dessa palavra emuná, que é a palavra amém. E ambas significam verdade. Verdade. E João vai chamar de Jesus Cristo de o amém. Né? Então, fé diz respeito ao quanto você acredita na obra de Deus, naquilo que Deus fez por meio do seu Filho, o quanto eu creio nisso, o quanto eu acredito nisso, tá? Então, de forma simplificada aqui, fé é exatamente o quanto eu acredito na obra de Cristo. Não diz respeito ao eu tenho muita fé para que aconteça algo ou deixe de acontecer algo, não. Fé diz respeito ao quanto eu creio na obra de Cristo. Então, por isso, quando Paulo fala da renovação da mente, a gente percebe aqui no capítulo 6, também no versículo 6, do mesmo capítulo 12, essa ideia de compreensão do evangelho. E essa carta do apóstolo Paulo à igreja, aos cristãos de Roma, é a carta mais profunda, como eu disse, a carta mais densa teologicamente falando, tá certo? Então, não vos conformeis com esse mundo, é não ganhar a forma do mundo, renovar a mente, entender aquilo que Deus fez, sofrendo o quê? Uma metamorfose, uma transformação, saindo daquela condição que você estava, de lagarta, e indo para uma condição de borboleta. A ideia aqui é mais ou menos essa, para que você entenda qual é a boa e perfeita, agradável
vontade de Deus. E que vontade é essa? Ele vai responder, vai lá em Romanos, no capítulo 8, que é nos deixar a imagem e semelhança de Cristo, tá certo? Então, esse foi o nosso Descomplicando o Texto de hoje, tá certo? Então, se você gostou, deixa aí um joinha, se inscreve no canal, comenta, compartilha esse vídeo para que alcance mais pessoas, tá certo? Se torne membro aí também e ajude aqui nesta obra, tá certo? E um aviso aqui breve, eu estou com um curso aberto na plataforma Eduz de Introdução à Interpretação Bíblica. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, onde você poderá acessá-lo e ter acesso, poderá ali abrir o curso, ter acesso e ao adquirir o curso você terá acesso imediato, né? Acesso, várias vezes acesso, fica até confuso, né? Tá? O valor é apenas R$ 39,90, tá certo? Então, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.